Lá, gente, tivemos problemas de conexão seríssimos e tivemos que, enfim, é isso. A primeira parte da live está gravada. Já estou chamando aqui o Renato Dolabella de volta. Peço desculpas a todo mundo. Sabe como são essas coisas de internet, desses tempos modernos. Então, peço muita desculpa. A gente teve um problema de conexão. Eu caí, mas a primeira demorei um pouquinho de voltar porque eu estava salvando essa primeira parte da live, então tá salva lá, ficou salva, e a gente estava tendo um probleminha de conexão, mas estou de volta aqui, o Renato também já está de volta. Então aqui o Bruno Valério está falando que travou bem na hora que ia falar do advogado que copiou a ação. Eu diria, Renato, que foi obra divina, viu? Ele não ter ganhado, porque ele copiou igual e não conseguiu êxito. Um pecado tão grande copiar o colega advogado que a internet até cai. Na hora de contar, até caiu. Então, a Mariana não está aqui ainda, mas ela deve chegar aqui a qualquer minuto. Só para entender aqui, Lucas, ficou claro para todo mundo que ele perdeu a ação, né? Sim. Essa parte se perdeu. Porque esse era o ponto que eu queria chegar. Além da anedota que virou isso, né? O cara copia a ação, bota a minha OAB. Né? Enfim, então... O copiar colar tão mal feito que ele fez. Ele não se deu nem ao trabalho de mudar o nome. Ainda bem que ele não o número, né, da OAB. Mas o ponto que eu queria destacar era para ilustrar justamente isso, essa complexidade do ambiente judicial, do modo geral, ainda mais em assuntos tão específicos como é a discussão cultural. Eu ganhei, ele perdeu. Bem feito para ele, na verdade. Né? Mas, enfim, que justifica isso, meu Deus? Né? Ações idênticas, absolutamente idênticas. Então, voltando na pergunta do colega, né, se a gente já viu né, movimentos judiciais para questionar o decreto, até tem ação no STF já, tem discussões, mas, enfim, não é uma coisa trivial, sabe? O recado que eu queria dar era esse. Seja uma discussão ampla, seja uma discussão individual, não é simples, e eu sempre sugiro que quem toma a decisão de entrar com a ação, porque tem caso que realmente é dramático, né? Tomar muito esse cuidado, de não cair em qualquer espaço que possa dar uma discussão do mérito da política pública, etc., porque isso é um tipo de assunto que o judiciário tende a não interferir. Falar que isso aí é o executivo que tem que resolver, pronto, né? Que é diferente de ilegalidades, claro, etc. E como eu falei, sem querer dizer se está certo ou errado. É só mesmo um alerta geral. Né? Enfim, temos perguntas no chat. Tinha uma pergunta no chat passado que eu não queria deixar passar, só para a gente lembrar. Era uma pergunta Renato, vamos só avisando que a Mariana está de volta também, e eu queria agradecer de coração a todo mundo que voltou. Problemas técnicos, a gente nós caímos, na verdade, a conexão, aí voltou, né, tivemos que encerrar a live, porque quando cai, né, obviamente, então eu salvei a primeira parte da live, está aí salva aqui no nosso Instagram, e agora a gente entra numa segunda parte, nossos convidados voltaram, a maior parte das pessoas voltaram, a gente estava com 50 pessoas mais ou menos, já estamos com 30 e poucas, significa que todo mundo voltou, e aí eu vou pedir para todo mundo que voltou, então, dá um like aí pra gente chamar de novo todo mundo para cá, fazer esse algoritmo trabalhar para nós. Então, é isso, obrigado Mariana, obrigado Renato por terem voltado. A gente tinha combinado aí mais ou menos até 7h30, porque o assunto demanda. A rigor, as lives aqui vão até 7, quase que pontualmente, mas hoje a gente vai estender um pouquinho, porque temos uma dupla de convidados, não é só um, e também porque o tema é complexo e a gente merece um pouco destrinchar um pouco mais essa questão da Lei Rouanet. Então, gente, muito obrigado. Pode coçar o dedo aí no like para a gente poder ter bastante repercussão nessa segunda parte da live. Obrigado a todo mundo que voltou, então. A gente estava aqui com a audiência super seleta aqui. Tempo, então. Exatamente, a gente estava com uma audiência super seleta aqui, estávamos com o Thiago Alvim do Prosas, o Michel Freller, o José Valmiro lá de Camaquã, turma boa aí, o pessoal do Conselho Regional de Contabilidade aqui da Bahia, enfim, pessoal aí da Missão Velha, um monte de gente também que está chegando novamente. Então, muito obrigado a todo mundo que está chegando, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindas. Agora, nossa segunda parte da live, porque a gente teve um probleminha técnico e tivemos que dar uma encerrada e voltamos. Mas, bom,
vamos retomar, então, a nossa discussão. A gente falou um pouco da natureza exclusiva dos projetos, a gente falou da redução de limites, a gente falou, inclusive, da dificuldade que as organizações têm ao encarar o Poder Judiciário. Já rolou aqui até a questão da cópia, né, de que fizeram no processo do querido Renato. Então, eu queria já passar um pouco para essa parte de captação de recursos, né? A gente tem discutido muito na ABCR. A ABCR agora tomou um grupo de estudo em direito e captação de recursos, né? E a gente está fazendo parte lá também. Sou hoje filiado à ABCR, e são muito interessantes as discussões, com a participação da Ana Carolina Carrem e outros advogados e advogadas desse país, contribuindo com essa discussão. E eu penso que a gente queria ouvir um pouco de vocês sobre captação de recursos, patrocínio, quem pode receber essa captação, enfim, os limites de patrocínio. Vocês falaram um pouco, mas vamos falar um pouco fazer esse link entre as mudanças e a atuação na captação de recursos para as organizações. E aí, a Ana Paola Mariano Viana está aqui perguntando se vocês já falaram sobre o limite dos patrocínios ao mesmo proponente. Já se falou um pouco, Ana Paula, mas a gente vai falar um pouquinho mais aqui. Nossos convidados vão falar um pouquinho mais, até 7h30, mais ou menos. A gente está ainda aqui para tirar essas dúvidas. Vamos lá, a bola com vocês. Beleza. Esse apontamento, Ana Paula, a gente tinha comentado, né, que os patrocinadores não podem mais aportar recurso por mais de 2 anos seguidos para o mesmo projeto, né, para o mesmo proponente. E aí a gente fica sem saber a partir de quando que conta esses 2 anos, várias dúvidas aí na interpretação, né, que acaba sendo limitante porque as pessoas constroem um relacionamento com um patrocinador e isso não é uma coisa trivial. Não é uma coisa que você faz do dia para a noite, envolve toda uma relação de confiança, né? Em relação à captação, acho que o pessoal tinha comentado no chat também que é uma outra inconsistência, né, em relação à obrigação da entidade ter natureza exclusivamente cultural. Ao mesmo tempo que ela tem que ter natureza exclusivamente cultural, ela pode fazer captação de recursos. E a nova IN, ela coloca uma regra de que o profissional contratado para captar recurso, ele tem que ter quinais específicos no seu CNPJ. Mas esses quinais são o quê? Levantamento de fundos sob contrato, intermediação e agenciamento de serviços e negócios. Gente, não é cultural, né? Então, mais uma incoerência aí da redação. Né? Temos essa regra, então, de que posso contratar pessoas para captar recurso e tenho que observar, quando eu estiver contratando esses profissionais, qual que é o KNAI que está no CNPJ deles. Porque senão ele me emite uma nota fiscal que não está de acordo com as regras do projeto, depois eu vou ter problema na prestação de contas. Então, isso é uma coisa para observar desde a contratação, né? Teve uma pergunta no chat aí sobre fundo patrimonial, que ele também acaba puxando e evidenciando um pouco mais os problemas que a gente tem hoje nessa parte normativa, né? O fundo patrimonial está previsto na Lei 13.800, né? Que é uma legislação que, ela, na minha opinião, ela acabou ficando muito limitada na prática, entre outras razões, porque ela não apontava a possibilidade de incentivo fiscal para o doador do fundo patrimonial, né? Lembrando que o fundo patrimonial é aquela lógica de você imobilizar o principal que seja ali aportado e você teria a possibilidade de usar os juros desse dinheiro para custeio da entidade beneficiada, né? Sendo que há uma separação, nesse caso, entre a entidade beneficiada e a entidade gestora do fundo patrimonial. A única referência, e ainda assim muito tangencial, de incentivo fiscal na Lei 13.800, que é a Lei de Fundo Patrimonial, é justamente os projetos culturais. Só que a Lei 13.800, ela é de 2019, salvo engano, por ali. Nunca houve regulamentação desse dispositivo, nem por meio dos atos da Secretaria Especial de Cultura. De lá para cá, né, a gente teve pelo menos um decreto novo sobre Lei Rouanet e 2 instruções normativas. E não se passou nem perto de regular o assunto. E aí eu volto na observação que eu tinha feito lá
na primeira metade do nosso papo, que se o patrocinador tiver algum tipo de insegurança jurídica, pode ter certeza que ele não vai usar o instrumento fiscal. Isso é fato. É fato. Tá? E aí vem exatamente essa questão. A lei do fundo patrimonial fala que equipara o fundo ao projeto cultural da Rouanet. Tá bom, mas equipara em que sentido? É artigo 18? É artigo 26? Lembrando que os percentuais são diferentes. O fundo patrimonial tem que ser aprovado tal qual um projeto cultural tem que ser na regra normal da Rouanet? Não se sabe. Fundo patrimonial é uma coisa que se propõe a ser perene. Os projetos culturais têm prazo. Mesmo os planos anuais, que tem aquela lógica de continuidade, eles têm prazo de execução e têm que ser renovados, né? Periodicamente, de tempos em tempos. Então, de cara, já tem aqui também uma incongruência no sentido ali lógico do tempo. E por aí vai, né? Ter um aporte num fundo patrimonial impacta o percentual de renúncia normal daquele doador, que no caso da pessoa jurídica é 1%, desculpa, é 4% para a cultura e a pessoa física é 6%. E, assim, o que não falta é pergunta sem resposta. E aí, nesse ambiente de pergunta sem resposta, na relação de fundo patrimonial com projeto da Lei Rouanet, na prática ninguém usa isso. Nem a secretaria, que em tese deveria ser uma interessada a fomentar o instrumento, se deu ao trabalho de regulamentar, se é que ela tem ali essa percepção, se ela lembra que a lei de fundo patrimonial fala desse aspecto cultural, né, e dirá o resto. E aí, como se isso não fosse suficiente, há um segundo problema, quando a gente junta os dois temas, né? O dinheiro no fundo patrimonial fica sob gestão da entidade que foi constituída para esse fim. Mas ela não é executora da atividade social. Quem é executora da atividade social é a entidade apoiada. Como é que eu faço um fundo patrimonial dentro da lógica, das regras da Rouanet, se quem recebe o dinheiro não é quem vai executar? Isso é incompatível com a legislação de fomento à cultura. Parte da premissa que o proponente será o executor daquele objeto, sendo inclusive expressamente proibido na legislação qualquer tipo de intermediação que signifique terceirização do objeto, do projeto. A responsabilidade é do proponente. Então ainda tem isso, né? Ainda que venha lá eventualmente algum dia uma regulamentação fiscal para o fundo patrimonial cultural, o que eu pessoalmente não tenho lá muita esperança que isso aconteça, pelo menos, né, no curto prazo, já que até hoje isso não aconteceu, ainda vai ter essa discussão conceitual. Como que eu vou fazer para uma entidade que vai receber o dinheiro, mas não é a executora do projeto cultural, se enquadrar nesse sistema? Enfim. Muito bacana. São várias questões, várias dicas e aula sobre essas mudanças. Enfim, é muita informação. No fim das contas, a gente fica até meio zonzo para entender tudo que está envolvido. Eu queria saber se a Dani Marra conseguiu voltar aí, se ela está por aqui, ou se ela já saiu. Dani, você está aí? Se tiver, responda aí a chamada para você falar aqui sobre o texto novo, rapidinho, entrando aqui para falar sobre o texto novo, que a gente está caminhando para o nosso final. Queria agradecer a todo mundo que está aqui. Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Não esqueça de dar o like aí, tá bom? Fazer o algoritmo trabalhar para a gente e não a gente trabalhar só para o algoritmo. Dani, entra aqui então, pede para entrar aqui para eu poder te convidar. Você tem que pedir para entrar e aí eu autorizo, tá bem? Então, todo mundo que está entrando aí, Zazá Oliveira, Maria Verrini, Júlia Silveira, Cris Venturini, Vânia, enfim, todo mundo que entrou. Então a Dani Balbina vem aqui rapidinho falar pra gente. Vamos juntar essa mineirada toda aqui agora para falar um pouco. Muito bom receber vocês, que gente bacana. Dani Marra, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tá maravilhosa essa live. Adoro as discussões que essas leis malucas trazem pra gente, deixar a gente cada dia mais doido, né? Tava vendo o pessoal aqui nos comentários falando assim, é retrocesso, é isso e aquilo. Gente, nem me fale, nem me fale. Mas, Dani, vamos falar uma coisa rápida para eu poder voltar aqui com os convidados. Vamos falar do texto novo e do material que você preparou especialmente aí nessa parceria com a gente. Chama Cultura do Incentivo.
vivo, tá lá no nosso site, então quem não viu, www.osclegal.org.br, já tá lá disponível. Dani, fala pra gente rapidinho aí como foi esse material, o que é que ele fala, o que é que ele trata, como é. Esses meses de março e abril, em geral, a gente fica por conta de declaração de imposto de renda, né? Eu sou Dani Balbina, sou contadora, para quem não conhece, então o contador fica com esse estigma do imposto de renda. Mas nesse momento a gente está lembrando também na cultura incentivo da participação das organizações da sociedade civil. E aí eu e Lucas resolvemos incentivar não só o contribuinte, mas incentivar as organizações a participarem dos conselhos. Porque se não houver participação nossa, gente, os conselhos não vão se profissionalizar, a gente não vai aumentar a arrecadação. E, Lucas, o ano passado, a gente já tem os dados da Receita Federal, do potencial de arrecadação, 97% dele não foi arrecadado. Então, são bilhões que a gente tem aí, que voltam para o governo, que podia estar vindo para a mão das organizações. Mas elas também precisam ser ativas nesse processo, elas precisam assumir o protagonismo, porque os conselhos são de direitos de cidadania e são democráticos. Então, se a gente estiver lá, não adianta. O recurso não vai para lá também. Então, é uma ação conjunta para incentivar o contribuinte e para incentivar as organizações. E esse material está lá. Está um texto bacana. E a gente também fez um PDF colorido, animado, para as entidades também se incentivarem a participar da cultura de incentivo. É esse o recadinho que a gente traz para vocês. E breve a gente vai estar aqui, né, Lucas, falando um pouquinho mais disso, já que a declaração do imposto de renda foi prorrogada para o 31 de maio. Um beijo! Um beijo para você, Dani. Daniela Balbina Marra, queridíssima parceira, mais uma mineira aqui no na nossa live. Muito bom ter você com a gente, muito bom ter você como parceira. Então, tá lá, Cultura de Incentivo, texto novo, tem o link lá para esse material animado que a Dani fez. Então, muita felicidade de contar com a Dani aí como parceira nessa empreitada e a partir de amanhã, divulgação plena desse material. Então, a passagem rápida da Dani aqui, super animada como sempre, e a gente vai voltar aqui para a gente finalizar nossa live com os nossos convidados. Renato, Mariana, a gente caminhando aqui para o final, eu queria ouvir de vocês dicas como é de praxe aqui no nosso programa. A gente tem nosso público tem muito dirigente de pequenas organizações. A gente tem um público super qualificado, né, de todos os tipos, mas ele é composto especialmente por dirigentes de pequenas organizações desse mesmo país. Qual a dica, né, diante desse tudo? É complexo demais, a gente não daria conta, né, de resolver não é bem a palavra, mas de dissecar esse assunto todo aqui nessa uma hora e meia. Mas de tudo, acho que vocês trouxeram de forma brilhante as principais questões, os principais temas, especialmente fazendo esse link com a atuação das organizações. E eu queria um pouco algumas dicas, digamos assim, pequenas organizações que estão por aí lutando, até mesmo para sobreviver, para manter as portas abertas. Claro que é mais difícil para essas entidades, mas quais as dicas que vocês teriam para as entidades maiores? Enfim, mas vamos pensar um pouco nessas e trazer um pouco algumas dicas aí para a gente. Legal, Lucas, gostei desse tema. Dicas práticas, pessoal. A gente passou por alguns pontos aí, né? Acho que é fundamental pensar nos projetos desde a elaboração, né, de acordo com as novas regras, para a gente conseguir se adequar nos novos projetos. A gente tem um material no nosso site, que é dolabella.com.br, que tem um compilado dessas alterações da nova IN. Então, é muito legal vocês acessarem e verem ali os principais pontos, né? Óbvio que aqui a gente tem um tempo limitado, então nós tocamos nos pontos que foram selecionados, mas tem bem mais alteração do que isso, né? Por exemplo, se a pessoa consegue captar mais do que o que foi homologado para o projeto, ela tem que passar um excedente para o Fundo Nacional de Cultura. Antes não tinha essa possibilidade, né? Tinha uma exceção que permitia passar o valor excedente para outros projetos. Tem algumas hipóteses novas de reprovação dos projetos, então itens que eram aprovação com ressalva agora estão sendo tratados de forma um pouco mais severa, né? Então dá uma olhada no nosso site, dolabella.com.br, vocês vão encontrar lá um material completinho, então na parte de artigos, no item de cultura, tem essa seleção que a gente fez os destaques, os tópicos, para vocês conseguirem saber quais são as novas regras. A gente está totalmente à disposição também, se tiverem dúvida específica,
A gente sabe que tem alguns projetos que são que estão no limite ali, né? Às vezes o projeto foi elaborado em 2018, passou por um processo longo até a execução, e a execução começou agora em 2022. Então, o que eu faço aí com essas regras de transição? Né? Isso é uma dúvida muito frequente. Como é que a gente faz? Qual IN que se aplica? Então, esse tipo de situação a gente pode analisar caso a caso, ajudar vocês sempre que precisar. Estamos totalmente à disposição para avaliar essas situações e orientar e fazer uma análise de risco e uma análise estratégica, né? Então, por exemplo, eu aprovei o projeto no ano passado, mas quando que saiu a homologação para execução? Essa é uma data importante de saber, né? Será que eu peço uma readequação ou não? Poxa, se eu pedir uma readequação, a chance dela não ser analisada no prazo que eu preciso é enorme. Então, o que eu faço com isso? Todos esses são elementos que a gente avalia para conseguir orientar especificamente para cada projeto. Renato, continuamos com um delayzinho. Renato, você tem alguma consideração? Bom, pensando em dica prática, ou talvez alerta prático no atual contexto, né? O pessoal que está com projetos em andamento tem que ter uma atenção muito grande, porque, primeiro, tem um artigo na Instituição Normativa que fala que ela se aplica imediatamente aos projetos em andamento, respeitados os direitos adquiridos, seja lá Deus o que isso signifique, porque também não há muita clareza nesse caso. Tá? Eu sou da seguinte opinião: quando a gente pega as etapas do projeto na Lei Rouanet, né? Protocolo, homologação ali, que é basicamente enquadrar no artigo 18, 26, e abrir a conta para captar. Depois, a análise mais de mérito para liberar a execução do dinheiro, e aí sim, né, executar e depois prestar conta. Quanto mais para o fim do projeto você se encontra, mais segurança jurídica eu entendo que você tem para eventualmente argumentar que o que deve ser observado não é a IN atual, né, já que ela está dando muito problema, mas sim a instituição normativa antiga. Essa é uma hipótese de vários projetos, vários proponentes no momento. Tá? Se você está em etapas mais para trás, você fica mais vulnerável nesse sentido. Porque, bom, né, direito não é ciência exata, você pode ter tese as mais variadas, mas há quem entenda, né, a Secretaria tende a entender isso, que se você não teve o dinheiro liberado para execução, você não tinha ainda um direito adquirido àquele plano de trabalho, com aquelas rubricas, mas sim uma expectativa de direito. Eu, pessoalmente, não concordo. Eu acho que é direito adquirido, sim, até porque quando a pessoa elabora o projeto, ela tem ali uma IN na frente dela, na qual ela se baseou, e ninguém tem bola de cristal para saber que depois aquela norma pode mudar e eu tenho que repactuar todo o meu projeto, até porque tem coisa que nem tem jeito de refazer. Mas, como eu mencionei, isso são posicionamentos jurídicos, não dá para cravar isso com absoluta certeza o que será efetivamente decidido. Mas é bom as entidades ficarem atentas, porque a gente tem tido notícia de diligências que têm sido feitas com base na IN atual para projetos mais antigos, né, o que é juridicamente bastante questionado. A questão está um pouco tumultuada também, porque a gente já viu o contrário acontecer também. A gente já viu proponente entrar com o projeto depois da IN nova já ter entrado em vigor, ele tomar uma diligência com base na IN anterior. Mas aí já nem a secretaria sabe o que faz com essa instituição normativa. Mas é isso, né? Acho que a gente está... Nós estamos indo para o encerramento, Lucas? Eu tô com um delay aqui, só para entender. Isso, nós estamos caminhando para o encerramento. Legal. Então, só não deixar de agradecer o pessoal que nos assistiu aqui, muitos amigos, muitos parceiros da área cultural, né, o pessoal da Firmato, da Vitral, o Éder Quiroga, que é um representante importante do audiovisual, o Eugênio Sá, que é da fotografia, faz o Festival de Tiradentes,
né? A Filarmônica de Minas Gerais está aí também, que a gente viu. Um monte de ex-alunos meus, que eu não posso nem citar um por um, porque eu vou acabar esquecendo alguém, vou ser injusto, mas é uma alegria ter vocês aqui. E é aquela questão de sempre, né? A gente espera que todo esse debate seja útil, porque a gente que trabalha com o terceiro setor, que trabalha com cultura, a gente tem uma tarefa muito ali importante, que é salvar o mundo. E salvar o mundo não é fácil, mas a gente não vai desistir por causa disso. Eu já vou antecipar aqui a minha despedida, agradecer mais uma vez o convite do queridíssimo amigo Lucas Seara, que é um desses malucos que junto com a gente tenta salvar o planeta. Renato Dolabella, Mariana Campos, muito bacana, gente, que aula hoje sobre a Lei Rouanet, para quem ficou por aqui. Você sabe, Renata, o sucesso dessa live, a gente caiu, teve problemas com as conexões, caiu voltando, nós estávamos com quase mais de 50 pessoas, agora nós estamos com 40, então as pessoas realmente voltaram porque o tema é relevante e voltaram porque certamente a aula que vocês dois deram aqui foi sensacional, então muito bom contar com seus alunos, um abraço aí a todo mundo que foi aluno, que é ou foi aluno do Renato, que é cliente lá do escritório dele e que conhece ele, o Keriston de Brumadinho, por exemplo, disse que já foi em palestra sua e é seu fã também, ele que sempre está por aqui e diz que a Oscar é mais que legal. Obrigado, Keriston, um abraço para você. Me convidou para ir lá em Minas também tomar um café. Virei, certamente, né? Agora que a pandemia está deixando, eu gosto muito de ir a Minas. Já fui várias vezes, já fiz atividades aí com as entidades do campo da saúde, de prevenção à AIDS, tuberculose, enfim. Muito, muito bacana sempre. Já fiz atividade aí em parceria com Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Saúde, enfim. Então, felicidade poder fazer essa conexão mineira. E hoje, por coincidência, também lançando um texto em parceria com a Dani, que também é mineira. Então, fizemos aqui essa conexão Bahia-Minas. Muito bacana, muito bacana. Queria finalizar aqui convidando todo mundo, então, dia 19 de abril, a live Acho que Legal, nesse mesmo bate-canal aqui às 18 horas, eu vou estar com a Ana Luísa Pinto e a gente vai falar sobre o MIROSC, né, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil e os projetos dos fundos de crianças e de adolescentes. E também o texto novo que a gente está lançando hoje, a autoria da Daniela Balbina Marques, já teve aqui com a gente falando sobre isso. Cultura do Incentivo, está lá no nosso site, www.osclegal.org.br. Pessoal da educação, ou da Associação Afinal Cultura Educação Presente, Rocha Ativa, do Espírito Santo, todo mundo que está por aqui ainda cumprimentando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Obrigado a vocês. Quero encontrar todo mundo aí na caminhada, tá bom? Falar também, já vamos lançar aqui o livro, a promoção desse livro, chama O Regime Jurídico das Parcerias na Lei 13.019/2014, recém-lançado, tá no plástico, viu? Não é enganação não, tá no plástico ainda, viu? Natália de Aquino Cesário é a autora, ela que mandou esse livro pra gente poder presentear a vocês. Ela não mandou pra mim, nem pro Oscar Legal, ela mandou pro nosso público. Então tá aqui, por isso que ele tá no plástico ainda e ele vai ser sorteado em breve. Renato, querido, Mariana Campos, muito obrigado de coração por vocês terem aceitado aí esse convite para conversar comigo e com a nossa audiência. Foi sensacional. É muito complexo, de fato, esse tema. Tem muita informação. Eu fiquei meio zonzo aqui de tanta informação. Imagino que as pessoas que também estão assistindo tinham várias perguntas. Infelizmente, tivemos aqui o problema de conexão, mas voltamos. Importante é que a gente está concluindo. Eu queria agradecer por demais a vocês, por demais mesmo, mais uma vez, contar com o Renato e conhecer a Mariana também, que veio a primeira vez aqui com a gente. Espero que primeira de várias. E a bola está contigo aí para as honrosas despedidas para o nosso público. Obrigada, Lucas. Foi uma ótima oportunidade. Obrigada mesmo. Gostou muito de participar dessa conversa aqui, né? Agradeço muito a presença de todo mundo aí. Tem vários clientes presentes, vários amigos, familiares. É muito bom a gente engrossar esse caldo, né? E conseguir conversar sobre esses temas que são tão polêmicos, revoltantes e relevantes, né, gente? É interessante a gente ter esse conhecimento técnico, ainda que seja superficial, né? A gente está aqui numa live, né, uma conversa mais informal, mas é legal a gente ficar por dentro do que está acontecendo, né, dessas regras, o que mudou, para a gente conseguir agir de uma forma a prevenir os possíveis problemas, né? O que a gente pode fazer agora para evitar um possível problema no futuro?
Então, a gente agradece muito, muito bom participar dessa conversa aqui. Espero que seja a primeira de várias, né? Estou à disposição completamente para ajudar vocês nessas questões que a gente sabe que não são simples, né? Às vezes até tira o sono de alguns, mas a parte técnica a gente está aí para ajudar, podem ter certeza. Renato, Bom, a minha internet movida, a hamster aqui, está dando um atraso danado, mas enfim, né, só reiterar o agradecimento, né, já dei uma despedida inicial, e é isso, muito trabalho, né, e muita coisa a ser feita, né, na cultura e na área do terceiro setor de um modo geral. Obrigadíssimo, Lucas, por mais esse convite. Um abraço a todos. gente, então, muito obrigado a todo mundo. Obrigado, Mariana. Obrigado, Renato. Obrigado a todo mundo que ficou, que estava na primeira live, que estava aqui na segunda. Para quem perguntou, as lives, duas lives, os dois pedaços ficam gravados, tanto no Instagram quanto no nosso canal no YouTube. Amanhã a gente sobe os dois pedaços lá para o nosso canal no YouTube. E fica o convite aí para apoiar para apoiar o trabalho do Oscar Legal Instituto através das nossas redes sociais e acompanhar aí as nossas atividades, e vem novidade por aí. Um abraço, muito obrigado. Conte com a gente, até a próxima. Valeu, Renato. Valeu, Mariana. Até a próxima. Tamo junto.